Episódio 19 da série Religiões, a terceira e última parte sobre Espiritismo, sobre pluralidade dos mundos. No capítulo 5º do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Todos os planetas e astros têm vida de alguma forma, embora a matéria e a forma de vida neles variem enormemente e nem sempre sejam visíveis aos nossos sentidos, não sendo a constituição física dos diferentes globos a mesma que a nossa. A vida inteligente existe em todo o cosmos e o ser humano é a síntese do universo. Os espíritos lembram que nossos sentidos são limitados. Faltam-nos condições para perceber e aprender muita coisa. A humanidade já passou por 2 duros golpes em sua vaidade. O primeiro foi a constatação de que o homem não foi criado de uma só vez e inseparado e perfeito por Deus, como consta na alegoria do Gênesis, mas sim em germe, como todos os demais seres. Com a diferença de que, com o potencial hominal que lhe foi dado por Deus e o poder do livre arbítrio, pode atualizar-se por seus próprios méritos e tornar-se melhor. O próprio catolicismo admite, hoje, a ideia do evolucionismo. O segundo foi de que a Terra, como afirmaram Aristóteles e Ptolomeu, era o centro do universo, teoria que durou 1000 anos e foi substituída pelo heliocentrismo de Copérnico, no século XVI, e que afirmou que tão pouco o Sol o era. O terceiro golpe em nossa célebre vaidade é de que somos os únicos seres inteligentes do universo, o que já deixou de ser crença de muitos, principalmente dos cientistas. O exímio pensador e filósofo Alberto Roden nos diz: cedo ou tarde, teremos de admitir que não somos a única nem a melhor das humanidades do cosmos, possivelmente a pior e mais atrasada de todas. Para o Espiritismo, a Terra é um lugar de expiação e provas. Contudo, pela lei do progresso, poderá sim ser um mundo melhor quando os espíritos que aqui encarnarem já estiverem mais avançados na escala ascensional. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus ensinava sobre a reencarnação? Estudiosos das Escrituras e renomados pensadores espirituais entendem que Jesus pode ter admitido e ensinado sobre reencarnação. A Palestina, onde viveu, dista de Alexandria, no Egito, que se tornara um centro cultural e mercantil muito desenvolvido, o chamado Caminho da Seda para o Oriente, cerca de 600 quilômetros, um dia de viagem pelos meios da época. Filon, um filósofo helenístico contemporâneo de Jesus, incorporou em sua filosofia a ideia de reencarnação, influenciado por Platão, que falava por Sócrates, e ambos admitiam a chamada transmigração da alma, ou metempsicose.
Filon divulgava suas ideias através de escritos que expressavam a interpretação alegórica das escrituras judaicas, que tiveram grande influência no desenvolvimento da filosofia cristã. Defendia que Deus criou as almas puras, mas que elas, ao exercerem o livre-arbítrio, podiam escolher entre o bem e o mal, iniciando um ciclo reencarnacionista ou retornando a um estado espiritual superior, dependendo de suas ações. Portanto, é bastante plausível que Jesus tivesse conhecimento dessas ideias, formadas em função da sabedoria grega e da mística oriental. Sabe-se também que Ashoka, governante que incluía grande parte da Índia e que viveu uns 2 séculos antes de Cristo, depois de uma batalha em que foi vencedor, tomado de remorsos, converteu-se ao budismo e enviou missionários para divulgar essa doutrina para a Síria, para o Egito e a Grécia. Na Bíblia existem textos que condenam a ideia de reencarnação e outros que sugerem o contrário. Evidentemente que não usavam esse termo reencarnação, somente criado no século XIX por Allan Kardec. A passagem mais citada contra a ideia da transmigração da alma na Bíblia está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ainda em Jó, capítulo 7, versículo 9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Já a favor do entendimento de que Jesus ensinava sobre reencarnação, podemos verificar no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E, em 17, versículos 12 e 13. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E muito provavelmente a passagem evangélica mais sugestiva neste sentido seja a da transfiguração, relatada nos evangelhos dos discípulos Mateus, Marcos e Lucas. Não se pode deixar de citar ainda, sob este título, o trabalho de 2 médiuns brasileiros, que alcançaram fama e reputação extraordinárias pelas obras que realizaram e exemplo de extrema caridade e humildade. Chico Xavier, o mineiro de Pedro Leopoldo, morto em 2002, famoso inclusive na mídia, acho que muitos dos mais antigos lembram do programa de entrevistas Pinga Fogo, conduzida por Paulo Goulart, no filme. Relatava experiências mediúnicas, Chico Xavier, intensas desde a infância, que lhe trouxe muita incompreensão e sofrimento. Psicografou mais de 450 livros, atribuídos a diversos espíritos como Emmanuel, André Luiz e poetas desencarnados. As mais conhecidas são Nosso Lar, Emmanuel, Paulo e Estevão. Nunca recebeu direitos autorais, doando todo o rendimento à caridade, vivendo de salário modesto como servidor público. Atendeu milhares de pessoas em filas intermináveis, oferecendo escuta, consolo e orientação. Divaldo Franco, baiano de Feira de Santana, morto recentemente, sofreu perseguições e dificuldades, transformando a dor em serviço. Um dos maiores oradores espíritas do mundo,
psicografou mais de 260 livros, muitos atribuídos à mentora espiritual Joana de Ângeles. Em 1952, fundou em Salvador a Mansão do Caminho, uma das maiores obras sociais espíritas da América Latina, com mais de 600 filhos adotivos criados por ele como pai. Se Chico foi o silêncio que consola, Divaldo foi a voz que educa. Ambos provaram que espiritualidade autêntica não foge do mundo, transforma-o. Estima-se que mais de 1/5 dos adultos americanos acreditam na reencarnação, o que representa, em números atuais, cerca de 68 milhões. Portanto, 1/5 dos cristãos daquele país, a maior concentração de cristãos do planeta. No Brasil, segundo o censo de 2022, existem aproximadamente 3,8 a 4,2 milhões, cerca de 1%, ou melhor, 1,8% da população total brasileira. Essa mesma tendência espalha-se por todo o mundo, constatando-se que a reencarnação está começando a rivalizar com alguns princípios fundamentais do cristianismo, ressalta Elizabeth Prophet. Por que alguns cristãos acreditam na reencarnação? Porque oferece uma alternativa à perspectiva do tudo ou nada, do céu ou do inferno.